Campina Grande, quarta-feira, 5 de junho. Hoje celebra-se o Dia Internacional do Meio Ambiente e também o Dia da Ecologia. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior, trazendo a primeira parte de uma das mensagens que foi ministrada em nossa igreja. Continue com seu coração aberto, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Ouviremos também, logo mais, o cantor Ade Souto, louvando a Deus com um belíssimo hino. Antes, porém, desejamos lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, continue orando pelo programa Opção para a Vida. Contamos com as vossas orações para que este programa permaneça no ar. Conto também com a vossa ajuda, com a vossa solidariedade, com a sua contribuição, para que nós permaneçamos no ar. Portanto, fica aqui o nosso apelo. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor Ade Souto. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não são coisas. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, minhas posses são de Deus, a minha vida é de Deus, porque foi Ele quem me deu, foi Deus, tudo foi Ele quem me deu, foi Deus, tudo que eu tenho é de Deus, foi Deus, tudo foi Ele quem me deu, foi Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Abra o texto de Provérbios, capítulo número 22, versículo número 6, é o texto bem conhecido, né? O tema dessa manhã é um tema que diz sobre o desafio de educar os filhos contra as ideologias, né? Então, isso foi o tema proposto para nós refletirmos essa manhã. Embora esse tema, ele dirija os nossos corações, ou dirija a nossa mente para pensar sobre filhos apenas, mas o que a gente trouxe de conteúdo para esta manhã, ela vai abarcar a igreja como um todo. Porque os princípios que nós vamos ver aqui, em 3 textos específicos, são princípios, digamos assim, para todos nós, para ser aplicado para todos nós em todas as áreas da nossa vida. O primeiro princípio é encontrado justamente nesse texto, que está lá em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos para o segundo texto, irmãos. O segundo texto está lá em Efésios, capítulo 6, versículo de número 4. Efésios 6, versículo de número 4, que diz assim:
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O terceiro texto está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você lembra que nesses três, ou melhor, no que eu disse aqui, esses três versículos, eles vão justamente nos ajudar em todas as nossas áreas da nossa vida, ou não só somos pais ou não, né, mas enfim, vai nortear do que a gente quer aqui sobre esse desafio de educar os filhos contra as ideologias. Bom, o fato é que, irmãos, neste mundo, nós vamos encontrar vários desafios, porque os desafios estão aí para as famílias e justamente também quando nessa ideia ou nesse trabalho de educar as pessoas e especificamente de educar os filhos. Então, meus irmãos, o desafio que a gente então pensou, né, ou os desafios que a gente pensou para a gente tratar nessa manhã, é o desafio justamente do chamado ideologias, ou das ideologias, não só é uma, são várias e elas são, logicamente, elas combatem ou elas tentam combater o cristianismo. E essas ideologias, elas prevalecem na nossa sociedade, elas estão na nossa sociedade. E muitas das vezes, essa permanência na sociedade, ela é como se ela fosse assim, ela fosse constante, colada, não é? Não tem como a gente fugir das ideologias, ela está incrustada na sociedade. Então, é essencial que os pais ensinem valores sólidos. Então, quando eu digo que é essencial que os pais ensinem valores sólidos, é porque, consequentemente, existem valores sólidos. A gente está acostumado, irmãos, a muitas vezes duvidar daquilo que as Escrituras nos ensinam. A gente muitas vezes, pela pressão que nós temos da sociedade que está ao nosso redor, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, a gente pensa que o que a gente está fazendo não tem solidez, não é verdade, ou é muito fraco. Vez por outra a gente pensa isso. Então, essas reuniões que nós temos, né, nos domingos, diante das Escrituras, elas servem justamente para solidificar cada vez mais a verdade que nós estamos confessando e aceitando. Então, se você fica muito distante da verdade, se você fica muito distante da palavra, você vai perdendo essa solidez no seu coração. E quando você perde essa solidez no seu coração, você passa a querer dar razão à própria sociedade ou ao mundo que jaz no maligno. Então, é extremamente importante que nós sejamos recorrentemente levados a entender a palavra, porque ela é a solidez frente às ideologias que existem no mundo maligno. Então, é essencial que nós, os pais, ensinemos valores sólidos e, com isso, princípios éticos. Princípios éticos. O nosso exemplo dentro de casa, ele fala tão alto quanto o nosso discurso. Então, nós temos um caráter moral, ético dentro de casa, vai falar muito aos corações dos nossos filhos, ou de quem está nos enxergando. Aquilo que tem a intenção do nosso coração diante do dia a dia, isso vai contar muito para os nossos filhos ou quem está nos enxergando, quem está nos vendo dentro de casa. Então, é extremamente importante que nós venhamos a ensinar princípios sólidos, valores sólidos, melhor dizendo, e princípios éticos aos nossos filhos. E isso desde cedo, para que eles possam, e aí também é um caminho que a gente vai trilhar, para possibilitar ao filho ter
o discernimento do que é verdadeiro e do que é falso. Então, o nosso trabalho, e é trabalhoso, né? Diga-se de passagem, é trabalhoso, ensinar os filhos dá trabalho, é trabalhoso, mas isso refletirá na vida dos nossos pequenos, dos nossos filhos, ou daquele que nós estamos responsáveis, de que eles vão discernir ou ter a possibilidade firme, sólida, de discernir o que é verdadeiro e do que é falso, e de resistir às influências negativas. Então, consequentemente, irmãos, algumas coisas são fundamentais para essa resistência, para nós entendermos essa resistência. E aí, como eu estou falando de princípio desde o início, consequentemente o texto de Provérbios, ele nos ensina isso de forma bem direta. O texto de Provérbios, ele vai nos ensinar, irmãos, de fato, aquilo que nós devemos fazer desde o início com as crianças. E ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, esse verso, ele destaca a importância do ensino desde a infância. É o destaque do verso, é o destaque do texto. A importância de ensinarmos coisas sólidas, princípios éticos, desde a infância. Privilegiados são os filhos que tiveram essa oportunidade. Privilegiados são os pais que aqui, domingo após domingo, trazem os seus filhos para a igreja, que justamente está acontecendo na vida dessas crianças o que esse texto está dizendo aqui. Desde criança, ensinando o caminho que ele deve andar. Lógico, tem um romantismo em cima desse texto, que pensamos que quando nós vamos ensinar o caminho que eles devem andar, a gente pensa que é ensinar para que ele seja crente. Mas esse texto, ele abarca algo ainda mais, ou melhor, periférico ao principal, que é, de fato, salvar os nossos filhos pela ministração da palavra. Algo periférico vai formar a vida desse menino ou dessa menina. Vai fazê-lo um adulto ético, um adulto honesto, um adulto trabalhador, um adulto que tem zelo pelas coisas, digamos assim, pelos valores da vida, pelos valores religiosos, no caso nosso, o valor do Deus verdadeiro. Então, consequentemente, isso vai refletir na vida dos filhos. Uma coisa que eu penso, irmãos, e acho que isso possa acontecer, não sei porque meus filhos ainda não chegaram na idade adulta de consciência, embora a Cecília ela já tenha consciência do que é certo, do que é errado, e do que é o evangelho e não é evangelho, mas eu penso o seguinte: se um dia algum dos meus filhos vier se desviar, não vai ser por culpa nossa, porque aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, a gente faz, que é ensinar eles o caminho em que eles devem andar. E não só isso, eles veem na mãe e no pai o testemunho do que a gente está ensinando. Então, esse texto abarca justamente isso. Ele sugere que a formação inicial é crucial para o desenvolvimento da criança. Ele sugere que é essencial que os pais ensinem os valores sólidos e princípios éticos aos filhos desde cedo. E quando a criança é ensinada no caminho certo desde a infância, mesmo quando adulta, ela não se desviará desse caminho que foi ensinado. Então, é algo interessante para pensarmos, irmãos, e constatarmos na vida de muitas pessoas que assim foram e que assim procederam, que é muito difícil uma criança que foi ensinada e que viram exemplos de seus pais, quando chegam na vida adulta, se desviar. É difícil por que se desviar? Porque é uma palavra de promessa, de que se nós cumprirmos o nosso dever no ensino e essa criança absorver esses ensinos, quando chegar adulto, ele vai ser de fato um adulto diferenciado. Ontem eu estava com o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, que é pastor, ele está de viagem aqui e está hospedado na minha casa. A gente ontem fez uma viagem, a gente conversou
e ele conversou uma coisa interessante, que nos chamou a atenção e eu já estava refletindo nesse texto. Ele tem um filho mais velho, e esse filho mais velho ele teve quando ele não era convertido. E aí, esse filho mais velho dele tem uma menina da idade de Calel. E aí ele estava dizendo para mim que o filho dele mais velho aceitou Jesus, veio para a igreja, mas passou nem 6 meses, já não está mais na igreja. Aí a gente ficou conversando sobre essa questão do contexto, da cultura da família, a cultura da família da esposa, tá, que é difícil, aquela coisa toda. Mas ele tocou numa coisa que é justamente o que eu estava refletindo. Ele disse, e a minha neta? O que é que ele refletia? Ele refletia o seguinte, que a neta dele está exposta a ambientes totalmente devastadores. Bebida, prostituição, palavrão, desonestidade. Então essa menina está inserida nesse universo. Aí a preocupação dele como pastor, sabendo da palavra, e a gente refletindo isso, era justamente isso. Ao que nós estamos expondo os nossos filhos. E aí acende esse alerta interessante para nós. O que você está expondo ao seu filho? Expondo a quê? Porque aquilo que ele é exposto, e se ele gostar, ele vai absorver. E como pecadores que nós somos, se exposto ao pecado, ele vai absorver aquilo. E aí vai comprometer o quê? O futuro. E era isso que a gente estava analisando. O comprometimento do futuro daquela criança. Por quê? Porque é importante, fundamental, a educação inicial para o desenvolvimento de um futuro indivíduo. Sem sombra de dúvida. E aí, meus irmãos, esse texto também, ele nos leva a entender que esse ensino, desde a eternidade, ele vai fazer com que nós venhamos a resistir às ideologias. Porque isso vai preparar a criança para resistir a essas ideologias que podem desviar o seu caminho. É tipo assim, irmãos. Não tem hoje, quando a gente escuta alguma coisa dessas ideologias, pronto, a gente vai ouvir um discurso do feminismo. Hoje está em todos os lugares. No YouTube você coloca lá, você vai escutar, vai ouvir vários discursos sobre o feminismo. Chega dói no ouvido, a leseira, desculpa aí a expressão, a besteira que é o tal do feminismo. Que o feminismo diz que quer proteger a mulher, mas expõe a mulher mais ainda ao ridículo. O feminismo castra a feminilidade da mulher. O feminismo aprisiona a mulher. E nessa prisão ideológica, ela pensa que está certa. Aí isso vai refletir no comportamento. Olha o corte de cabelo, olha a higiene pessoal dela, e olha as escolhas pessoais que ela faz. É simples. Mas por que isso dói nos nossos ouvidos e faz a gente estranhar? Porque nós já temos uma base sólida de resistência. Mas se seu filho não tiver, ele pode absorver aquilo. Então você entende a importância de ensinar? Mas não é ensinar impondo, que é outra dificuldade que a gente tem. Quando a gente vai falar sobre a questão da liderança do homem dentro de casa, quando o homem não tem liderança, ele quer impor, não é? O pastor disse que eu sou o marido, me obedeça. Não é assim. O verdadeiro líder, ele influencia a pessoa a fazer de forma voluntária aquilo que é necessário fazer. Não imposto, mas por amor. Amém? Então nós temos que fazer isso com os filhos, influenciá-los de tal forma que eles façam por amor. Mas eles vão descobrir que eles estavam no caminho certo e vão louvar a Deus pela vida dos seus pais, porque ensinaram o caminho verdadeiro. E aí, irmãos, cai justamente nessa questão da criação amorosa. É o texto de Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Criação amorosa e disciplinada. E aí o texto vai dizer que nós devemos evitar provocações. Ele destaca a importância de que os pais evitem ações
que irrite ou desanime seus filhos. Em vez disso, devem discipliná-los com amor e orientá-los na verdade do Senhor. É difícil, porque a gente está lidando com emoções, não é? E pelo menos para mim é muito difícil, porque tem hora que a minha paciência ela esgota, e a vontade que dá é de botar de goela abaixo nos meus 2 meninos, ou meus 2 filhos. Mas aqui o texto está dizendo que a gente tem que ter paciência e ensiná-los com disciplina. A gente às vezes quando está conversando, a gente diz assim: ei, meu tempo era bom, papai e mamãe davam uma pisa e tudo se resolvia. Eu não concordo não, viu, irmãos? Eu não concordo não. Eu não concordo com a cintura usada que eu levava não. Eu não concordo não. Aquilo ali já é crueldade. E cuidado para a gente não estar incutindo esse tipo de coisa no nosso pensamento, irmãos. Essa violência, essa crueldade, isso não. Enfim, existem métodos de disciplina que não seja o castigo físico como esse que era antigamente perpetrado. Os meus 4 irmãos mais velhos, eles contam com tristeza que já tiveram um pedaço de madeira quebrado na mão. Botava a mão assim, quando chegou no terceiro, o quarto se livrou, que o terceiro quebrou. Aí o quarto disse: eita, nem vou. Aí levou o fio. Isso não é bom. Eles não lembram isso com alegria, dizendo que isso serviu para forjar o caráter deles. Então, quando o texto aqui diz para que nós tenhamos o cuidado, porque é importante evitar ações que irritem ou desanimem os seus filhos, a gente deve discipliná-los com amor e orientá-los na verdade do Senhor. E aí nós devemos buscar justamente na verdade do Senhor como fazer essa disciplina. E aí eu entendo, irmãos, que fomentar no coração das crianças esse amor pelos pais, eles vão criar um respeito profundo pelos pais. E quando eles olharem a sua cara de decepção pelos que fizeram, eles vão sentir como se estivesse apanhando. Estabelecer limites. Isso implica, irmãos, em estabelecer limites claros e consistentes, demonstrando paixão e compreensão. No mundo onde várias ideologias podem incitar conflitos familiares, é fundamental que os pais cultivem uma relação de confiança com os filhos. E aí, meus irmãos, essa relação dos pais, a gente não tem uma receita de bolo. Não tem como fazer uma receita de bolo. Não tem que dizer como é assim, porque cada cultura, ou melhor, cada família tem uma cultura diferente. Minimamente, mas é diferente. Cada família tem uma personalidade diferente. Mas eu entendo, irmãos, que dentro dessa personalidade diferente, a presença do pai e da mãe no seu familiar faz uma diferença enorme. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou, sempre sou, cante assim comigo, sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com
Oh, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo, sou feliz. Oh, aleluia! Com Jesus. Diga com sua alma, diga para ele: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por toda. Aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Você pode dizer, querido, sou feliz, independente das lutas, com Jesus. Cante comigo, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio, a vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá, em breve virá-me brevemente ao céu onde vou, ao céu onde vou, para sempre morar com remidos na luz do Senhor. A igreja, diga bem bonito comigo: sou com Jesus. Aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, que nos assiste, que nos acompanha no nosso canal do YouTube, ou também você que está conosco na TV Master, TV a cabo, canal 20, a sua compreensão, motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade desta palavra no nosso próximo programa. É que nós temos apenas 30 minutinhos no ar diariamente. Continue orando para que o programa Opção para a Vida permaneça no ar. As dificuldades são grandes, a demanda também é grande. Nós contamos com as vossas orações, com a sua ajuda, com a sua contribuição. Eu tenho feito este apelo aqui porque tem sido difícil para que permaneçamos no ar. Só com a sua ajuda, com as vossas orações, nós teremos condições de permanecer no ar. Não deixe esta chama se apagar. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.